de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. Tá pressa, né? Queria nem ir, agora que eu soltei assim, deixei nem terminar, já foi. Vamos que vamos, sextou, né? Ritmo de sexta-feira, 8h28. Agradecendo a todos que estão acompanhando, ficaram aí acompanhando a programação em rede nacional com o noticiário local. Agora vamos juntos, sem interrupção, até 10 horas da manhã com os destaques da sua localidade, da sua região. Você faz parte disso também, ouvinte? Manda sua mensagem 993-519370, 993-519370. Já estamos ao vivo no Facebook, no YouTube. Você pode pesquisar e assistir Samara Souza, que hoje... Toda trabalhada no vestido novo. Toda trabalhada no vestido novo, hein? Comprado na promoção. Mas é isso, é novo. Claro, importante tá é isso, bonito, né? E ficou lindo. Ai, vai lá na live. E aí eu vou pedir pro Patrick, foca em mim, que vamos fazer aquele desfile daqui a pouco. Deixa só nela hoje, Patrick. Vamos lá então aos destaques do dia. As denúncias de aglomerações chegam a quase 20 mil registros no Amazonas. Fala, Cindy Lopes. No Amazonas, o Serviço Emergencial 190 recebe mais de 19 mil denúncias referentes à aglomeração ou descumprimento dos decretos governamentais de prevenção à Covid-19. As reclamações sobre esse tipo de ocorrência começaram a ser registradas em março, quando os primeiros casos de coronavírus apareceram em Manaus. Essas chamadas representam 16% do total de ligações recebidas no período pelo Serviço de Acionamento Emergencial, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública. O maior número de denúncias registradas no 190 ocorreu em abril, com 7.300 ocorrências. Os casos confirmados de Covid-19 chegam a 129.501 no Amazonas. 3.931 pessoas morreram por complicações com a doença. Os números foram divulgados ontem no Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. O boletim acrescenta ainda que 15.696 pacientes com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhados, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos. Mais de 10 pessoas são presas em operação policial em Manaus. Alex Ferreira tem os detalhes. A Operação Sentinela encerra com 11 pessoas presas em Manaus e um suspeito é morto em troca de tiros com a polícia no interior do Amazonas. As prisões em Manaus aconteceram em bairros da Zona Oeste. Em Pauini, a polícia capturou Romário da Silva, que era foragido da justiça e tinha mais de 300 boletins de ocorrências contra ele. A Operação Sentinela foi realizada pela Polícia Civil com apoio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter e Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo. Informações de Brasília, fala João Pedro Melo. A Confederação Nacional da Indústria avalia que a economia do Brasil precisa de uma série de medidas para acelerar a retomada do crescimento no pós-pandemia de Covid-19. Diante disso, a entidade elaborou um documento com 14 ações que, se adotadas, vão fazer o setor produtivo voltar a se desenvolver e a gerar empregos. Entre as prioridades está a reforma tributária, que já tramita no Congresso Nacional em 3 frentes, uma elaborada pela Câmara, outra pelo Senado e a última proposta pelo governo federal. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, destaca que o desafio agora é o crescimento sustentado, já que o próprio governo, as empresas e as famílias estão fragilizadas com a crise. Nós precisamos de trazer para os investidores, olha, nós temos um sistema simples que é compreensível no mundo inteiro, porque você já trabalha dessa forma lá fora. Nós precisamos ter segurança jurídica no Brasil, nós não podemos dormir com uma legislação e acordar com uma outra legislação. Política, com Rosiane Carvalho. 8h32. Vamos às informações de política. Rosiane Carvalho conosco. Quem quiser acompanhar também pela nossa live pode assistir. Bom dia, Rose. Oi, Rose. Não consigo lhe ouvir. Deve ser
aquele mute do Skype, né? Mesmo problema de sempre. Tá entre a cadeira e o computador aqui. Sou eu. Bom, Arthur, bom dia para os nossos ouvintes e bom dia para nossa colega Samara, que está ainda mais elegante hoje com o seu vestido verde novo. Obrigada, Rose, bom dia. Vamos lá, portanto, aos assuntos desta sexta-feira, começando pelo candidato à Prefeitura de Manaus, Coronel Alfredo Menezes, que postou na internet a chegada do deputado federal Eduardo e do senador Flávio Bolsonaro, que são filhos do presidente Jair Bolsonaro, a chegada deles à capital. Essa visita pode representar algum fôlego aí na campanha do Alfredo Menezes, Rose? Arthur, eu acho que essa é uma tentativa do Coronel Alfredo Menezes, uma vontade de vários outros pré-candidatos que estão aí na ala bolsonarista, tirar uma lasquinha, tirar uma foto, alguma imagem que possa representar, agregar a eles esse percentual de aprovação que o presidente Bolsonaro tem aqui em Manaus. E aí, os dois filhos do presidente Bolsonaro chegaram ontem em Manaus para uma agenda aqui, acho que também vão até Roraima, tem uma agenda de encontro, né, com a Embaixada Americana, e o Coronel Menezes, evidentemente, acabou colocando logo nas suas redes sociais, ele usa bastante as redes sociais para mostrar sua proximidade aí da família, né? Eu acho que hoje a gente deve ter alguma disputa aí de pré-candidatos bolsonaristas para também tentar algo parecido. O contraponto é que eles têm uma agenda já prevista com o governador do estado, Wilson Lima, um nome que os pré-candidatos estão buscando aí um distanciamento pelo que a gente está vendo até esse momento, né? Bom, o que a gente pode apurar da agenda dos dois, do deputado federal e do senador, os dois filhos do presidente Bolsonaro, é que eles devem participar de uma inauguração, de um lançamento, né, da retomada da atividade turística do Amazonas, uma agenda do governo do estado, às 10 horas lá no Vasco Vasques. Há uma previsão aí de bastidores, eu não consegui confirmar com o governo, mas que eles possam ir ao Teatro Amazonas, acho que agora tinha essa previsão para esse horário que nós estamos falando aqui, ir até o Encontro das Águas, ter um contato um pouco mais com os ícones aí turísticos do Amazonas, né? Acho que eles nunca vieram em Manaus. Bom, acabei de receber aqui do governo de uma fonte que ele almoça, o governador Wilson Lima vai almoçar com os dois e que eles devem, sim, visitar alguns pontos turísticos da cidade em função de ser a primeira vez que eles estão aqui em Manaus. Bom, que a gente apura de bastidores, o governo encara isso e demonstra isso, exibe isso como uma proximidade política, um fortalecimento da proximidade política com o presidente Bolsonaro. E isso, Arthur, foi mostrado, eu sei que era o último item da pauta, eu vou puxar agora para cima, vamos lá. Por uma matéria que foi publicada, uma publicação, um artigo na revista Veja ontem, do jornalista, Matheus me Leitão. ajuda aqui, vou abrir aqui, Matheus Leitão. O blog dele é o jornalista Matheus Leitão. Bom, ele coloca que o PSC é um partido que caiu, o título dele, caiu em desgraça e o outro Wilson, né? Há uma expectativa que, segundo o blog publica, como outros jornalistas nacionais já colocaram também, que o que aconteceu com o Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro possa ocorrer com o governador, o outro Wilson, que eles chamam que é o Wilson Lima, né? E aí o jornalista vai tratando informações de bastidores apuradas por ele, que houve uma proximidade, um corpo a corpo junto à corte no STJ. Ele cita, inclusive, o empresário Alessandro Bronze como um lobista que tem tentado atuar ali em favor do governo. Isso é a informação que está aqui no blog do jornalista Matheus Leitão. Em outro momento, ele cita que houve também uma tentativa de proximidade, né, com o governo federal também. Bom, é um dado aí que é colocado de bastidores e a gente tem um dado de fato, né, um dado de fato que é uma agenda com dois filhos do presidente, do governador Wilson Lima, hoje aqui na capital do Amazonas. A gente vai continuar acompanhando hoje ainda essa agenda. A nossa equipe da Band News está no local, aqui no Teatro Amazonas, para trazer os detalhes ao longo da programação. Agora a gente... Arthur, pode falar, Rose. E esquecendo um detalhe aqui.
houve também nesse meio tempo a nomeação de um nome vindo de Brasília, Carlos Alvarenga Barros, como subcoordenador setorial da Unidade Integrada de Coordenação de Comunidades. É aquele setor, aquela pasta que foi criada aí pelo governo do estado e que tirou as vagas, que a gente falou aqui em outro momento, da vice-governadora. E surgiu aquela confusão aí judicial, que o vice-governador acionou o judiciário contra o governador do Amazonas. Bom, nos bastidores se comenta que essa pessoa veio de Brasília e que também representa essa proximidade política do governo do Amazonas, do governo do estado, com o governo federal. Há também apurações parlamentares que me falaram que também pode ser uma nomeação ligada à bancada do Amazonas, a bancada federal do Amazonas no Congresso, né? Vamos ver o desenrolar das coisas. Acho que as sinalizações, né, as atuações, elas acabam demonstrando o que não fica dito claramente no primeiro momento. Como é que está o quadro jurídico das campanhas, Rose? Está começando a se movimentar, é interessante. Geralmente, os principais escritórios, né, as candidaturas que demonstram maior força financeira nas campanhas, elas costumam fazer as contratações bem antes. E a gente já vai sabendo quem é que vai atuar para quem, né, nas campanhas. Esse ano não está sendo dessa maneira, não, assim. Quando a gente circulou nas convenções, eu pude ver a advogada Maria Benigno, que já é uma advogada do PSD, lá coordenando algum trabalho na convenção do PSD, do Ricardo Nicolau, né, e do George Lins, e a gente percebe também que já há uma consultoria ocorrendo do advogado Yuri Dantas em relação à campanha do Amazonino Mendes. E o Yuri Dantas já é advogado do Amazonino da campanha passada e alguém que tem proximidade com os principais coordenadores da campanha do Amazonino Mendes, embora não haja nada oficial. Eu esses dias, essa semana, questionei o advogado se ele já estava confirmado, ele disse que nem havia conversas, né? Bom, agora há pouco eu acabei de falar com o advogado Júnior Fernandes, que é ex-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, né? Havia uma informação aí divulgada pelo site BNC de que ele é o coordenador da campanha do Ricardo Nicolau. E ele me disse que não foi confirmado como coordenador, não, mas que sim foi convidado pelas pessoas que estão à frente da campanha e que vai fazer parte de um time. E aí, pelo que eu apurei, há outros nomes. Então, já tem a Maria Benigno, né, o doutor Júnior Fernandes, e há outros 2 advogados, eu não falei com eles ainda, que ainda vou apurar. Um outro escritório jurídico assim, muito reconhecido na área eleitoral é do Dr. Marco Aurélio Choi, presidente da OAB, e do Dr. Daniel Nogueira. Eu consultei aí o Choi agora pela manhã, ele disse que ainda há conversas, né, que não está fechado ainda exatamente para quem o escritório dele vai trabalhar nessa eleição. Outros nomes que a gente pode adiantar aqui é do advogado Márcio Riz, que também foi membro do Tribunal Regional Eleitoral, Tadeu Souza e Ingrid Ventilar. Esses 3 nomes, me parece, estão aí trabalhando já na campanha do Davi Almeida, né? Claro que existem aí, acho que 5, 6 campanhas que têm maior potencial financeiro e que geralmente atraem aí pessoas de maior peso, né? Acho que tem um dado que está posto, que ontem já começou ali a acirrar os ânimos, e sempre esses advogados fazem aí um contrapeso muito importante na campanha. A gente já viu eleições serem definidas a partir de atuações na Justiça Eleitoral, como foi em 2016, né, quando o candidato à reeleição, Arthur Vigílio Neto, ganhou ali uma enxurrada de direitos de resposta, depois do período que todo mundo estava fora da TV, já das inserções, e isso com certeza teve um peso muito grande naquela eleição, porque era só ele dizendo que o Marcelo Ramos tinha mentido, e deu um resultado muito favorável a ele no final, né, da eleição. E, Rose, o pré-candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, respondeu às críticas... Arthur, por favor, eu esqueci de uma coisa muito importante, um bastidor relacionado à questão dos advogados. Eu circulei no dia das convenções, né, anteontem, e eu achei muito interessante. Na convenção do coronel Alfredo Menezes estava presente o advogado Felipe Turi.
ex-membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e filho do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, presente lá na convenção de um dos candidatos. Claro que isso vai suscitar muito o que falar ainda, né? Eu sou baixinha, ele é bastante alto, eu cumprimentei ele: oi, doutor, o senhor está atuando na campanha? Vai atuar aqui na campanha? E ele respondeu alguma coisa que eu não consegui compreender direito em função da máscara, do uso da máscara. E sorriu, e um outro advogado que estava do lado dele acendeu assim o olho para mim e pareceu um pouco assustado com a minha pergunta. Mas é um dado interessante aí que com certeza deve mexer com os ânimos de outros candidatos e também de advogados que já estão atuando em outras campanhas. E Rose, teve resposta ao candidato Amazonino Mendes, do também candidato Davi Almeida? O Davi Almeida, você lembra que a gente comentou a respeito de algumas declarações do pré-candidato Amazonino Mendes no dia da convenção. Ele mirou ali órgãos de controle, senador Maraziz, o governador Wilson Lima, e não refrescou aí para o Davi Almeida, né? Disse que ele não sabia era nada, que estava tentando fazer estardalhaço de 4 meses que ele ficou só no governo, e disse: imagina se fosse 4 anos, que tinha coisas ruins ali. Bom, o Davi Almeida respondeu que o povo de Manaus vai pôr o AMA no lugar que ele merece. Segundo o Davi Almeida, é a história. Aí fazendo uma referência, portanto, ao tempo que o ex-governador já esteve presente na gestão pública, e para ele coloca lá nas palavras dele que esse tempo já passou, o tempo dele já deu, né, que ele não deveria estar mais concorrendo. Essa é a forma como o Davi Almeida tem se posicionado a esse respeito. E começou a circular ontem um videozinho em que eles usam a própria frase, a imagem do pré-candidato Amazonino Mendes dando essa frase. Ele fez isso em 4 meses, imagina 4 anos. Aí eles colocam várias coisas que eles consideram positivas naquela gestão tampão do Davi Almeida. Bom, algumas pessoas perceberam esse embate entre os dois e disseram aí que pode ser uma tentativa de polarizar a disputa, e outras dizem que não, que a campanha do Amazonino Mendes, de olho nas pesquisas eleitorais, pode ter a tentativa de tentar diminuir aí o potencial do Davi Almeida, que apresenta o que se aproxima mais, né, nas pesquisas eleitorais dele, nas simulações de segundo turno. Rose, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente. Um ótimo dia para você. Bom dia também. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Atenção ao calendário de pagamento da próxima parcela do auxílio emergencial. Todos os beneficiários que foram aprovados irão receber, seguindo o calendário de acordo com o seu mês de aniversário. Quem nasceu em janeiro recebe a próxima parcela a partir do dia 28 de agosto pela Poupança Social Digital. O calendário segue até 30 de setembro para os aniversariantes de dezembro. Tanto faz quando você começou a receber. Lembrando que, pelo aplicativo Caixa Tem, você já pode fazer pagamentos e comprar com a maquininha. O calendário de saque em dinheiro começa a partir do dia 19 de setembro, para quem nasceu em janeiro. Você poderá sacar em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira o calendário antes de ir até a agência. Se não puder ir no seu dia, pode ir depois. Sempre que puder, faça tudo pela internet e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia e vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcb.gov.br/nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar.
8h47, 8h47 na capital amazonense, faltando 13 minutinhos para as 9 horas da manhã. A gente segue te mantendo muito bem informado no Band News Manaus desta sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. Muito bom dia a você que acompanha a nossa programação pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios ou ainda a nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br e também a nossa live pelo Facebook. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, volta a criticar a reabertura das escolas públicas. Mais detalhes você confere ainda neste jornal. Mais de 600 internos participam das aulas presenciais no sistema prisional em Manaus. Fala, Guilherme Guedes. Seguindo o cronograma da Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, no próximo dia 21 de setembro tem início o ano letivo de forma presencial no sistema prisional em Manaus. Ao todo, 618 internos se inscreveram no programa de remissão pelo estudo, superando o ano de 2019, em que houve 512 internos participantes. As aulas devem seguir os cuidados de prevenção ao coronavírus, como distanciamento e higienização constante, pessoal e do ambiente, e o uso da máscara de proteção facial. A remissão através das aulas garante um dia de pena a menos a cada 3 dias de estudo. 4 terras indígenas localizadas no Amazonas entram no mapa do desmatamento após se manter uma década preservada. Os dados foram registrados pelo sistema SAD do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, e divulgados pelo Observatório da BR-319, um conjunto de organizações não governamentais que monitora as unidades de conservação e terras indígenas no entorno da rodovia, que liga Porto Velho, Rondônia, a Manaus, no Amazonas. A devastação na região, que é uma das mais bem preservadas da Amazônia, acontece em meio ao aumento das taxas de desmatamento na floresta neste ano e, segundo as entidades, pode estar relacionada à melhora da trafegabilidade da rodovia, ou seja, aquele sonho de a gente voltar a trafegar pela BR-319 sem nenhum empecilho pode mais tarde se tornar um pesadelo se não acontecer fiscalização constante nessas áreas de preservação, com o aumento do desmatamento da floresta. Então, é imprescindível que as autoridades fiquem de olho nesta área aqui da região amazônica. Sem dúvida. E eu aposto que daqui a pouco vai ter gente criticando, né? Principalmente o próprio Instituto, né, do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, porque, como você falou, estamos aí às vésperas da pavimentação daquele trecho do meio da BR-319, e aí surgem esses materiais, esses dados. Você tocou num ponto fundamental, a fiscalização. A fiscalização deve acontecer, mas também a gente torce para que a BR-319 se torne aí uma BR-174, né, que a gente possa trafegar com tranquilidade, sair de Manaus e ir para outro estado sem ter aquele problema de logística. Justamente, está saindo de balsa, né? Exato. A gente é muito... Ou de avião, que a gente paga muito caro, por sinal. De avião, justamente. Uma vez indo para Fortaleza, tem os humoristas, o que não falta humorista no Ceará, e eles pegam o amazonense também para tirar um sarro. Justamente as pessoas saem daqui ou de avião ou vão de balsa e passam para... E tem que ter 2 meses de férias. 1 mês para sair de balsa daqui e outro mês para curtir as férias em outro canto. Que maldade. Vamos agora com informações de Brasília. Fala João Pedro Melo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou de uma reunião da Comissão Mista do Congresso Nacional que fiscaliza as ações do Executivo com relação ao combate do coronavírus. Recentemente, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica mostrou que o Brasil atingiu a meta nas séries iniciais do ensino fundamental, mas falhou nos anos finais. O ministro Milton Ribeiro rebateu as críticas e afirmou que prefere ter um perfil distante da mídia, mas que entregue resultados à população. Primeiro, que eu gostaria de ter assim, um low profile, como se fala, um perfil um pouco mais baixo em termos de atuação em mídia. Eu gostaria mesmo de poder apresentar à sociedade um resultado, uma entrega, um trabalho mais eficiente. Com relação à pandemia do coronavírus, o ministro destacou que 250 milhões de reais devem ser enviados nos próximos dias a escolas do país para a compra de suprimentos de higiene e desinfecção de ambientes.
Band News. Tempo. Mas que calor, sol entre nuvens e fumaças. Assim, ao longo a gente vê lá do outro lado, quase não enxergamos o outro lado do rio, na nossa janela panorâmica dos estúdios da Band News Difusora FM, tudo encoberto. E não é fumaça que vem só do sul do estado, é fumaça aqui que vem da região metropolitana de Manaus. Né? Hoje, passando cedo na Avenida Senador Raimundo Parente, saindo da Zona Oeste para acessar a Torquato Tapajós, um cheiro de fumaça horrível. Então, não tem nem como dizer que não tem fumaça por aqui. A gente olha do lado de fora e vê ao longe, a gente não consegue enxergar o outro lado do rio de tanto está encoberto, e isso o dia todo, e foi a semana toda assim, esse tempo quente, abafado. Neste momento temos uma temperatura de 27 graus, com sensação térmica de 29 graus e a umidade relativa do ar em 79%. Aliás, ontem a Climatempo acertou mais uma vez na sua previsão, durante o dia todinho, com sol entre nuvens e aqui em fumaça também, pancadas de chuva à tarde e à noite. E veio essa chuvinha em alguns pontos da capital amazonense. Para a banda do Arthur, ele disse que só fechou o tempo, né? Não choveu. Não. Para as minhas bandas já choveu no início da tarde e choveu também no início da noite. Uma chuva acompanhada de um vento fresco e também com relâmpagos e trovões, mas deu para amenizar um pouco mais a temperatura ontem à noite. Temperatura prevista pela Climatempo para esta sexta-feira, mínima de 24 graus, vencida já durante a madrugada, e a máxima pode chegar aos 34 graus. A previsão é de 7 milímetros de chuva para esta sexta-feira, chuva essa que deve vir mais uma vez em áreas isoladas. Seu caminho. Vamos falar do trânsito para você, condutor que circula pelas ruas e avenidas da cidade, começando pela Avenida Torquato Tapajós, na altura do Parque São Pedro. Antes da saída da Avenida Donotilha, tem trânsito, tem lentidão, inclusive na saída da Estrada do Tarumã, para quem quer ter acesso à Avenida Torquato Tapajós. Mais cedo, teve aquele veículo lá que estava na faixa central, deu aquele problemaço ali na Avenida Torquato Tapajós desde cedo. O guincho chegou, deu para dar uma resolvida, retirou o veículo da região. Agora o trânsito segue muito bem em alguns pontos. Tem apenas aquele congestionamento na altura do bairro da Paz, passando ali nas proximidades da Arena da Amazônia, também já chegando na Constantino Neri, tem alguns pontos de lentidão. Falando de Constantino, na altura do bairro Chapada, ali próximo às faculdades, tem também congestionamento. Na zona oeste, Avenida Brasil, trânsito muito ruim na saída da Avenida Oscar Burel e na Avenida Brasil no sentido centro e no sentido oposto na altura da Compensa. E quem passa na Avenida Altais Mirim, mais conhecida como Grande Circular, nas proximidades da Caixa Econômica Federal, uma faixa está preservada, é justamente a faixa da direita, devido à grande quantidade de pessoas na fila neste momento para correr atrás dessa ajuda emergencial que está sendo disponibilizada pelo governo federal. Uma aglomeração, a gente recebe fotos neste momento, essa aglomeração que está desde o início da pandemia e vai até dezembro, né? Porque o governo esticou por mais R$300 desse auxílio até dezembro. Então tem agentes de trânsito no local, nas proximidades dessa agência da Caixa Econômica na Avenida Altais Mirim, e chama a atenção mais uma vez para quem passa no local. 8h55. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, volta a criticar a reabertura das escolas públicas e diz que há novo aumento de casos e mortes pela Covid-19 na capital. A gente tem mais detalhes com a repórter Gabriele Moura ao vivo. A declaração ocorreu ontem durante coletiva de imprensa em visita às obras do complexo viário do Manoa, na zona norte de Manaus. Periferia está errado e vê esse bando de sabichão certo. Mas quem estava certo era o bobo aqui. O bobo aqui acompanha os sepultamentos e as cremações todos os dias. Eu vejo não só o crescimento do número de sepultamentos, como eu vejo o crescimento do número de Covid, apesar de maquiarem muito o Covid.
Nesta quarta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde admitiu um crescimento na média móvel de internações causadas pela Covid-19, mas negou uma segunda onda da doença no estado. O prefeito de Manaus também criticou a retomada das aulas presenciais na rede pública do estado, que já ocorrem há mais de um mês. Não vamos arriscar abrindo escolas aqui e daqui a pouco começa a ter morte de professor, começa a ter aluninho doente, aluninho passando pro avô, passando em casa. Então eu disse para ela, eu faço qualquer coisa que você queira. A gente tem que cuidar da segurança alimentar dos garotinhos e das garotinhas. Agora, eu não quero criança em escola. A gente abre as escolas, higieniza, prepara para um momento que der um tempo bom. Quase 2.000 profissionais de educação das escolas estaduais de Manaus estão infectados, de acordo com o balanço mais recente de testagem em massa nos profissionais. Durante visita ao Complexo Viário Professora Isabel Victória, Arthur Neto anunciou que a obra está 85% concluída e será entregue à população na segunda quinzena de novembro. Manaus está nublada e a temperatura é de 27 graus. Obrigado pelas informações da repórter Gabriele Moura. E até o momento a gente aguarda aí a resposta, tanto do governo do estado ou da própria Secretaria de Saúde, sobre essas declarações feitas pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. A gente já solicitou e o espaço está aberto para responder, inclusive, essas críticas aí feitas pelo prefeito. Ele estava só aguardando e aproveitou o momento para dizer o que pensa a respeito dessa quantidade de pessoas que estão se infectando com o coronavírus, com a volta às aulas. E ele já se pronunciou, já saiu notícia de que estaria cancelado o Réveillon da cidade, o aniversário da cidade, mas isso ainda está sendo avaliado pela própria Prefeitura de Manaus. Ele já tinha dito em algum momento também, em uma visita, em uma obra, ele deu essa declaração ao portal de notícias, mas a Prefeitura de Manaus mandou nota informando que eles ainda estão avaliando esta situação, mas eu não acredito que eles vão de encontro com o que o prefeito falou e pelo que a gente escutou agora, deve se manter isso que ele disse anteriormente de cancelar o Réveillon e cancelar também o aniversário da cidade. Aliás, grandes cidades de todo o Brasil estão também cancelando essas grandes festas. Não é momento ainda de se aglomerar, enfim, a gente pode até festejar em casa, mas também sem aglomeração, sem muita gente, porque ainda não é o momento, enquanto essa vacina não chegar para salvar a gente, ainda não é momento de aglomerações. E também hoje, logo mais às 11 horas da manhã, o próprio prefeito vai anunciar novas medidas também para a contenção da doença, agora no âmbito do município. As UBSs têm recebido grande quantidade de pessoas, tanto para fazer teste quanto para buscar atendimento mesmo com sintomas da doença. E hoje pela manhã, ainda às 11 horas da manhã, o prefeito vai falar sobre estas medidas que serão tomadas para o enfrentamento à Covid-19 no estado. Denúncias de aglomerações chegam a quase 20 mil registros e autoridades de saúde atribuem o crescimento de internações à exposição das pessoas em eventos clandestinos e o não cumprimento das regras de distanciamento social. Quem tem os detalhes é a Cindy Lopes. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirma que o Serviço Emergencial 190 recebeu quase 20 mil denúncias referentes a aglomerações ou descumprimento dos decretos governamentais de prevenção à Covid-19. Em agosto, foram 376 reclamações. As ocorrências de eventos de grande porte proibidos pelo governo do estado preocupam a Fundação de Vigilância em Saúde. Segundo o órgão, houve um crescimento na média móvel de internações no estado. Os dados de notificação desta semana registram um aumento da ocupação em 6% nos leitos públicos de UTI e 10% nos leitos privados. Já nos leitos clínicos, houve um crescimento de 20% na rede pública e 30% na rede particular. A diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, diz que essa subida é reflexo das aglomerações cada vez mais frequentes e o abandono das medidas de prevenção. Os nossos dados demonstram que nós estamos tendo um pequeno aumento no número de casos e a investigação epidemiológica demonstra que as pessoas que estão adoecendo, que estão sendo internadas e algumas que estão indo para a UTI, o fizeram depois de se exporem em aglomerações, principalmente em ambientes de recreação. No entanto, a FVS nega que o estado esteja passando por uma segunda onda de casos na pandemia. A diarista
Augusta Maria das Graças, de 50 anos, fala da preocupação. Eu me protejo tanto, me cuido, trago meu álcool em gel e os outros não se cuidam, o pessoal parece que não estão mais levando a sério. O maior número de denúncias registradas no 190 ocorreu em abril, com 7.300 ocorrências. O médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela, reforça que as aglomerações precisam ser evitadas. As medidas de distanciamento social e de proteção individual, elas continuam valendo, elas são atemporais. Então isso aí é uma questão de responsabilidade individual. O Amazonas registra mais de 129 mil pessoas infectadas e mais de 2.400 mortes pelo coronavírus, de acordo com a mais recente atualização do boletim epidemiológico. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama. Hoje, na coluna de tecnologia, a gente traz novidades para os usuários da Apple. Tem novo sistema operacional pintando por aí, Warrison? É isso mesmo, Maíra. A Apple anunciou que disponibilizaria para todos os usuários de iPhones o seu iOS 14, que é o novo sistema operacional que controla os iPhones. Aliás, viu, Maíra, antes de falar a respeito de novas funcionalidades, eu recomendaria a todo mundo que atualizasse sim para o iOS 14, porque ele traz, além das questões todas aí que a gente sempre fala de segurança, ele traz alguns recursos novos e que são interessantes. Eu vou destacar só uma novidade que realmente é uma novidade, não é uma coisa que não é uma coisa que não existia antes, né? Que é a possibilidade de você usar a parte de trás do iPhone, tocar na parte de trás do iPhone e com isso fazer com que ele desempenhe algumas funções. Então, por exemplo, se você definir que você, ao dar 2 toques na parte de trás do iPhone, você pode definir que ele passe a exibir a sua homepage do iPhone, quer dizer, a sua tela inicial do iPhone, né? Ou, por exemplo, você pode definir que ao dar 3 toques, ele faça um print screen. Eu acho ela bastante interessante, Maíra. É verdade. Agora, as expectativas para o novo iPhone estão grandes, mas agora saiu uma novidade que não é tão assim animadora, né, Warrison? Pois é, isso mesmo, Maíra. Tem, como você disse, uma notícia que não é muito alentadora, viu, Maíra? O iPhone 12 vai trazer um novo chip, né, um novo processador, né, que é o Bionic 14. E como sempre, a gente espera grandes ganhos de performance. Só que tem um site internacional que, na verdade, é só um site que só faz medição de desempenho de equipamentos, né? E aí eles tiveram acesso às especificações do iPhone 12, que ainda nem foi anunciado pela Apple. O desempenho dele foi meio frustrante, não foi nada assim de grande coisa além do iPhone 11. Segundo as medições desse site, o iPhone 12 só teve 9% de ganho de performance em relação ao iPhone 11. Vamos aguardar mais novidades sobre esse assunto e sempre contando com a participação dos nossos ouvintes pelo tecnologia@bandnewsfm.com.br. Atenção ao calendário de pagamento da próxima parcela do auxílio emergencial. Todos os beneficiários que foram aprovados irão receber, seguindo o calendário de acordo com o seu mês de aniversário. Quem nasceu em janeiro recebe a próxima parcela a partir do dia 28 de agosto pela Poupança Social Digital. O calendário segue até 30 de setembro para os aniversariantes de dezembro. Tanto faz quando você começou a receber. Lembrando que, pelo aplicativo Caixa Tem, você já pode fazer pagamentos e comprar com a maquininha. O calendário de saque em dinheiro começa a partir do dia 19 de setembro, para quem nasceu em janeiro. Você poderá sacar em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira o calendário antes de ir até a agência. Se não puder ir no seu dia, pode ir depois. Sempre que puder, faça tudo pela internet e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia.
e vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse pcb.gov.br/nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200, um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Você ouve Band News Manaus. 9h07, mais um bloco do Band News Manaus. Vamos seguindo atualizando as informações do noticiário. Você que está acompanhando de casa, do carro, do trabalho, onde quer que esteja nesta manhã quente de 29 graus e a sensação térmica é de 33. O governador Wilson Lima, do PSC, e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, Gilson Machado Neto, lançam daqui a pouco o programa de retomada da atividade turística do Amazonas. O evento contará ainda com a presença dos senadores da República Flávio Bolsonaro e Irajá, do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do secretário nacional de Aquicultura e Pesca Jorge Seife Júnior. O setor do turismo é um dos mais prejudicados em todo o mundo por conta da pandemia da Covid-19, com a desaceleração dos casos no Amazonas. Ações para a recuperação começam a ser realizadas pelo governo do Amazonas por meio da Embratur. O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, usa a internet para uma mobilização em prol da Amazônia. O piloto da equipe da Mercedes publicou um vídeo incentivando doações a uma organização sem fins lucrativos para ajudar na contenção de queimadas. Além da importância do bioma às questões climáticas, o britânico ainda falou sobre comunidades indígenas e animais que foram afetados pelo desmatamento. Hamilton escreveu na publicação que, abre aspas, se perdermos a Amazônia, perdemos a luta contra a crise climática. É simples assim. E o tempo está se esgotando. Fecha aspas. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, chega em Boa Vista, em Roraima, para preparar a chegada do secretário de Estado americano Mike Pompeo, que deve visitar a capital roraimense hoje. A imigração de venezuelanos ao Brasil deve ser discutida durante a passagem do secretário pela cidade. Em visita ao governador de Roraima, Antônio Denário, na última quarta-feira, o embaixador Chapman afirmou que o governo americano já destinou 50 milhões de dólares para o gerenciamento da crise migratória através das interagências como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em julho. O pagamento de hoje faz parte do ciclo 2, que começou pelos beneficiários nascidos em janeiro, no dia 28 de agosto. Essa etapa de pagamentos vai até o dia 27 de outubro. Pensa Manaus. Cultura. É nesse ritmo bom, hein, que a gente inicia o Pensa Manaus Cultura desta sexta-feira. Nossos ouvintes já perguntando, né, qual é a atração de hoje, o que vocês vão levar hoje no Pensa Manaus Cultura. E hoje o grupo Cabanos lança, esse mês de outubro próximo, o terceiro CD 7 Poemas no Teatro Amazonas. Claro, para falar conosco sobre este assunto, já está ao vivo por telefone o vocalista do grupo, Magno Frezio. Magno... Oi? Skype, né? Skype, exatamente. Tanto é que nossos ouvintes podem assistir também. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia. Essa música aí, qual é o nome dessa música? Ela traz um ritmo bem legal, né? Bem interessante e regional. Isso. Essa é a música nova que a gente está lançando agora nesse nosso CD. Né?
a música mais nova, inclusive. Ela não entraria nesse CD, e aí a gente recebeu ela como um presente, assim, né? Sim. E aí decidimos colocar, vamos colocar no CD. E aí era muito bacana. A gente pede desculpa aí do Magno, mas a gente vai ter que refazer essa ligação, porque a gente não está conseguindo entender o que o Magno Frezio está falando. Ele que é vocalista do grupo aí, Cabanos, né, que vai lançar em outubro o terceiro CD, 7 poemas. E Patrick Vieira já está vendo aqui com ele, para a gente refazer, para a gente levar o melhor da informação para o nosso ouvinte que acompanha tanto pelo nosso DAIO, pelos aplicativos, pela nossa página e também pela nossa live na internet, pelo Facebook. A gente tem trazido todas as sextas-feiras pessoas que estão muitas das vezes entrando nesse mercado da música aqui em Manaus, grupos novos com esse ritmo muitas das vezes regionais. E é muito interessante, né? O grupo Cabanos tem esse ritmo, lembra um pouco Raízes Caboclas, né? Isso, justamente. Já estamos de volta aí com o Magno. Magno, seja bem-vindo novamente à programação. Bom dia. Oi? Bom dia, tá bom agora? Assim, dá para entender, tá um pouquinho ainda. Tá muito abafado. Tá um pouco abafado ainda, né, o som. Acho que a gente vai ter que refazer. Vamos fazer por telefone? Vamos fazer por telefone para falar com o Magno, até para os nossos ouvintes entenderem, conhecerem um pouco mais do grupo Cabanos, né? Ele vai começar falando aí sobre esse sucesso que a banda tem feito, inclusive nesse período de pandemia, como é que as bandas têm se reinventado, né? Muitas delas apostando em lives para poder levar o seu trabalho. Falando em lives, daqui a pouco a gente vai falar também sobre as atrações do fim de semana, local, nacional. Vamos acompanhar daqui a pouquinho. E é claro que alguns artistas já voltaram a se apresentar em restaurantes, em bares, né? E dentro do que pede, né? Se preconiza as medidas de segurança para esse momento de pandemia. Infelizmente, acaba se lotando, né? O próprio comerciante, o dono ali do comércio não quer saber, ele quer lucrar com aquilo e vai deixando as pessoas entrarem. E o que a gente tem percebido são bares e restaurantes lotados, mas parte da classe artística amazonense já voltou a se apresentar em bares e restaurantes de Manaus, mas muitos deles, né, continuam fazendo suas lives também. Exatamente, continuam apostando nessa live e tem algumas pessoas que ajudam, né, inicialmente vimos muitas lives beneficentes. Agora é importante para o artista que você gosta também fazer aquela contribuição, né? Porque o valor que muitas das vezes você pagaria ali num show dele, você pode também contribuir. E a gente fala em especial para os artistas regionais, né? Que receberam aquele auxílio, que a Secretaria de Cultura, inclusive, estava cadastrando até a semana passada, se não me engano, as pessoas para receberem aquele benefício do governo. E muitos tiveram aí a oportunidade de receber esse valor, porque a situação ficou bem difícil para os artistas amazonenses. Enquanto a gente retoma aqui o contato com o vocalista da Cabanos, a gente tem informação do nosso ouvinte final de telefone 4145, dando bom dia. E os ônibus lotados, aglomerações diárias dentro de veículos velhos, sem a mínima condição de circular, onde está, por exemplo, a fiscalização sobre o não uso da máscara. As pessoas precisam ter consciência também. E é o que a gente espera, né? É o que todo mundo esperava, que as pessoas tivessem consciência, sem precisar estar ali obrigando as pessoas a estarem fazendo aquilo que é para o bem delas. Isso que eu acho interessante. Cobrar só do governo fiscalização tá certo. Mas por que as pessoas não cuidam da própria saúde, sabendo que a gente ainda vive um momento de pandemia? Complicado isso. Mas, infelizmente, eu entendo aqui o nosso ouvinte, a revolta, porque tem para algumas pessoas a coisa só funciona, parece que na marra, né? Cobrando ali, obrigando, pedindo. E a gente sabe que Brasil afora, a confusão que deu isso, né? Principalmente em comércios, onde se pediu para o cliente usar máscara e deu confusão. Essa semana mesmo, numa sorveteria, né, em Belo Horizonte, aconteceu isso. Só porque a dona do estabelecimento pediu para a pessoa usar máscara e ele soltou os cachorros. Eu acho que ele já estava com algum problema fora de casa e saiu, ou dentro de casa, saiu e
recebeu essa, né? Digo, por que o senhor não está usando a máscara? Não vou lhe atender e de repente... Né, quebrou cadeira, quebrou um cone que estava aí limitando a passagem. E outra coisa, as pessoas acham que tudo que fazem vai ficar impune. Hoje em dia, uma câmera, né, que filma o seu ato é uma arma. E é uma prova contra você que comete esse tipo de crime. Porque foi um crime. Primeiro que agrediu verbalmente ali a funcionária, a dona do estabelecimento. Quebrou ali coisas do patrimônio particular daquela moça, da empreendedora. Então ele poderia ser preso naquele momento por ter quebrado ali coisas e ter agredido. Então é uma situação bastante complicada e você deve ficar atento para, caso pense em cometer esse tipo de irregularidade, esse tipo de crime, uma câmera que filma ali o seu ato. Isso pode acabar muitas das vezes com a própria vida dessa pessoa, porque o que eu vi na internet de gente fazendo críticas a essa pessoa, invadindo o Instagram dessa pessoa, porque tudo bem que isso aí é errado, mas muitas pessoas não pensam dessa forma e vão lá invadir, vão falar com ele. Muitas das pessoas até ameaçam ele, ameaçam a família. Para toda ação tem uma reação. Exatamente. E aguente, se você é capaz de ferir uma pessoa, de chegar e esbravejar, falar palavrões dentro de um estabelecimento, ameaçar, infelizmente você tem uma reação depois, né? Porque com o telefone, como a gente está dizendo, as imagens vão parar na internet, você fica conhecido mundialmente nas redes sociais. Nosso ouvinte, o Flávio Moraes, pedindo aqui um alô para a turma da Nova Cidade, acompanhando a nossa programação. Forte abraço a todos no Nova Cidade, acompanhando a Band News Difusora FM, Flávio Moraes em especial. E agora sim. Magno Frésio, do grupo Cabanos, fala conosco agora sobre o terceiro CD 7 Poemas, que vai ser lançado no mês de outubro no Teatro Amazonas. Para a gente começar aqui, vamos destacando o que é o Grupo Cabanos, o que tem feito, né, aqui no estado do Amazonas, esse sucesso, né, da banda. Bom dia. O Grupo Cabanos é um grupo que já tá aí desde 2014, né? E desenvolvendo um trabalho de resgate da música popular brasileira e também da nossa música regional, né? O nosso instrumento é regional, da nossa banda, mas com uma temática mais universalizada, o ritmo pop. E o Grupo Cabanos lança agora seu terceiro CD, né, intitulado 7 Poemas, e aquela música que você acabou de me perguntar ainda há pouco chama-se Encantos. É o nosso mais novo presente aí que a gente está lançando no nosso terceiro CD. Deixa eu ligar aqui o microfone, senão a gente não fala com o Magno. Magno, tem uma música que vocês também lançaram nesse novo CD, que é defesa, ou vão lançar nesse novo CD, em defesa da Amazônia. Fala um pouco dessa música, e a gente precisa tanto partir em defesa da nossa Amazônia pelas constantes ameaças que ela sofre a todo momento, né? A música chama-se Recado, é a música de abertura do nosso CD, né? É uma música que fala da defesa do meio ambiente, da defesa dessa nossa Amazônia, desse nosso bem tão precioso, né? E fala exatamente de toda essa agressividade que a nossa Amazônia tem sofrido. Então é uma música de composição do nosso querido Antônio Fonseca, integrante do grupo. Ele é o violonista, né? E ele é um dos maiores compositores do grupo. E ele compôs essa música e a gente vai estar lançando agora aí no nosso terceiro CD também, fazendo esse apelo, né, para a sociedade, esse apelo em defesa da Amazônia. Quem é que vai participar desse lançamento, além da banda? Vai ter ali participação especial de outros cantores? Sim, a gente está muito feliz aí com a parceria que nós conseguimos agora, que é um artista amazonense, né, o nosso querido Carlos Batata, ele que vem de uma carreira
consolidada no Amazonas e também fora do estado, e também no exterior, né? Então, a gente tem essa parceria com ele, e ele vai estar com a gente fazendo um showzaço agora no dia 3 de outubro, no lançamento do nosso CD, né? O lançamento acontece aí, como o Magno falou, dia 3 de outubro, às 7h30 da noite, no Teatro Amazonas. Como que faz para participar? Tem que chegar cedo, ir para uma filinha para acompanhar aí esse lançamento? Devido à pandemia, né, do coronavírus, o Teatro Amazonas foi liberado, só que com restrições, né? Apenas para 50% do público, então são 330 pessoas. Então, as pessoas que forem já podem, inclusive agora, para garantir o seu lugar, né, se inscrever através da Secretaria de Cultura do Estado, lá no portal do Teatro Amazonas, né, reserva, e aí reserva para assistir Grupo Cabanos no dia 3 de outubro. E não paga nada, né, Magno? Não paga nada, é totalmente gratuito, é um show em comemoração também, né, já que a gente completa agora em outubro o nosso 6º ano de formação do grupo, de consolidação aí, e também lançamento do nosso CD, né, então é totalmente gratuito. Magnus, para a gente finalizar, quais são as mídias de vocês aí, para os nossos ouvintes também seguirem e acompanharem o trabalho? Sim, acompanha a gente lá no Instagram, Cabanos Grupo Oficial. Tem também o Facebook, Grupo Cabanos, a nossa página. E tem o nosso canal também no YouTube, que há pouco a gente lançou um clipe lá, né? Então tem o nosso canal no YouTube, Grupo Cabanos com K, né? E as nossas plataformas Facebook e Instagram. Quero agradecer a participação do vocalista do Grupo Cabanos, Magno Frésio, falando um pouco do trabalho e sobre o lançamento do CD 7 Poemas, que vai acontecer no Teatro Amazonas, totalmente gratuito, no dia 3 de outubro, 7h30 da noite. Já podem entrar aí no site da Secretaria de Cultura para se inscrever e conferir ao vivo. Muito obrigado, um ótimo dia, bom lançamento aí para vocês. Muito obrigado, a gente que agradece ao convite e boa semana. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia e vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcb.gov.br/nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Você sintoniza 93. Atenção ao calendário de pagamento da próxima parcela do auxílio emergencial. Todos os beneficiários que foram aprovados irão receber, seguindo o calendário de acordo com o seu mês de aniversário. Quem nasceu em janeiro recebe a próxima parcela a partir do dia 28 de agosto pela Poupança Social Digital. O calendário segue até 30 de setembro para os aniversariantes de dezembro. Tanto faz quando você começou a receber. Lembrando que, pelo aplicativo Caixa Tem, você já pode fazer pagamentos e comprar com a maquininha. O calendário de saque em dinheiro começa a partir do dia 19 de setembro, para quem nasceu em janeiro. Você poderá sacar em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira o calendário antes de ir até a agência. Se não puder ir no seu dia, pode ir depois. Sempre que puder, faça tudo pela internet e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h26. Vamos seguindo por aqui em mais um bloco do Band News Manaus.
E após reorganizar a fila de espera por procedimentos cirúrgicos, a Fundação Hospitalar Adriano Jorge está convocando pacientes que estão esperando para realizar cirurgias de vesícula e hérnia na unidade. Os pacientes oriundos do Sistema de Regulação, o SISREG, devem entrar em contato com o hospital pelo telefone 98272-7802, 98272-7802, que é o número do WhatsApp da coordenação do Núcleo Interno de Regulação Hospitalar. De acordo com a direção da Fundação, as tentativas de contato com os pacientes que estão na fila para realizar os procedimentos não estão sendo bem sucedidas porque muitos trocaram os números de telefone, já que a espera pelas cirurgias se estendia por anos. Agora imagina, você está aguardando uma cirurgia, passa anos para você fazer, e aí muitas das vezes você já fez ou no particular, ou não fez, já esqueceu. Deus que me perdoe falar isso, mas com o tempo que passa, tem gente que já até morreu. Exato. Esperando isso. E com a pandemia, a situação ficou até pior, né? Com o cancelamento de todas as cirurgias eletivas. Então agora, o Sistema de Saúde do Estado está fazendo uma força-tarefa, correndo atrás desses pacientes, tentando falar, tentando esse diálogo, para saber se ainda precisam desse atendimento, para saber se ainda precisam dessa cirurgia. Que bom que disponibilizaram agora, a Fundação Adriano Jorge disponibilizou esse número da coordenação do Núcleo Interno de Regulação Hospitalar, o WhatsApp, para justamente as pessoas entrarem em contato e organizar toda essa situação aqui no estado do Amazonas. Agora a gente tem informação ao vivo com a Tawane Costa para falar sobre os filhos do presidente, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, que visitam Manaus. Fala, Tawane. O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro participam do lançamento do evento Amazônice de retomada de turismo aqui no estado. Os filhos do presidente Jair Bolsonaro estarão na companhia do presidente da Embratur, Gilson Machado, e do secretário de Agricultura e Pesca, Jorge Saif. A realização do evento será no Centro de Convenções Vasco Vasques, logo mais agora pela manhã. A gente lembra também que o Amazônice é um projeto de retomada das atividades e ordenamento aí do setor de turismo, que foi um dos mais afetados pela pandemia. Os policiais da base fluvial Arpão prendem um homem e apreenderam 7 quilos de drogas durante fiscalização a embarcações no Rio Solimões, em Coari. O material foi localizado em 3 embarcações diferentes que vinham dos municípios de Tabatinga e Tefé. As ações ocorreram entre a quarta e a quinta-feira desta semana. Os casos foram registrados na Delegacia de Polícia Civil, que funciona dentro da base Arpão. As denúncias podem ser feitas através do 181, que é o Disque Denúncia da SSP. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Hoje a Mônica fala sobre um assunto que atinge a todos, mas eu imagino que aos profissionais de enfermagem ainda mais, né, Mônica? O impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais de enfermagem no Brasil. Bom dia. Bom dia, Carla, Sheila, Ellen, bom dia a todos. Pois é, um estudo feito pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo mostrou que 87%, Carla, mais de 8 em cada 10 profissionais da área afirmaram ter sintomas da síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, quando a pessoa apresenta exaustão extrema, estresse, esgotamento físico causados por situações de trabalho desgastantes, né, ou de muita competitividade, ou no caso de muita responsabilidade com os doentes e consigo, né? A pesquisa foi feita para avaliar justamente os impactos, como você disse, da epidemia na saúde mental desses profissionais. Ela foi feita em parceria com a Universidade Oeste Paulista e mostrou também que 73% dos profissionais têm tido insônia, por exemplo, e 70% têm sentido mais vontade de chorar do que normalmente. Esses são os profissionais, né, que junto com os médicos, eles estão na linha de frente tratando dos doentes. Como disse o cirurgião Raul Tait, do Hospital Sírio-Libanês, que teve Covid, foi para a UTI, ficou muito tempo internado,
tá bem agora, mas ele disse, depois dessa experiência dramática pela qual ele passou, que são justamente esses os profissionais anônimos, né, que merecem as maiores homenagens, porque não apenas eles estão ali te tratando, como eles te dão a mão na hora da amargura, eles te consolam, eles te incentivam a tomar um remédio, a fazer um exercício, a lutar, a resistir. E muitas vezes, como ele disse, as únicas pessoas que estão ali ao seu lado nesse momento. E são também vítimas, né, Carla? O Brasil é recordista no número de mortes de profissionais de enfermagem pela Covid-19, já foram mais de 350 mortes, e não adianta a gente fazer aquela continha, né, morto por milhão e tal, porque morreram mais enfermeiros no Brasil do que em qualquer outro país, e aqui nós somos cerca de 200 milhões de habitantes, nos Estados Unidos, que tem mais de 330 milhões de habitantes, morreram menos enfermeiros, bem menos enfermeiros. Então, o Brasil é o que a gente sabe, né, é o que a gente vê e vive todos os dias, e tem esses heróis, né, que agora são também vítimas, muitas vezes fatais, mas também, quando vivos, quando na luta, vítimas de problemas de saúde mental. Mônica, bom fim de semana para você, bom trabalho. Segunda-feira a Ellen vai estar por aqui com a Sheila e com o Megali. Ah, ok, tá bom. Beijão. Um beijo, Mônica. Beijo, tchau, tchau. 9h32 na capital amazonense. Vamos falar de um assunto sério, um assunto muito presente na vida dos brasileiros, dos amazonenses. Mais de 114 mil residências não tinham alimentos suficientes ou passavam fome no Amazonas. Os dados referentes a 2017 e 2018 são da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas aí o ouvinte pode perguntar, mas esses dados são velhos? Não, eles foram divulgados ontem, por sinal. Só que eles fazem essa estimativa dos anos, de 2 anos anteriores, e trouxeram os dados de 2017 a 2018. A situação coloca as famílias em caso de insegurança alimentar grave e representa que não só os adultos, mas também as crianças e adolescentes viviam nessas condições. Segundo um dos responsáveis pelas pesquisas do IBGE, a Djalma Jacques, os indicativos mostram que o Amazonas ocupou a segunda pior posição do país. Nesse grupo estão incluídos 622 mil pessoas no Amazonas e que moravam em 144 mil domicílios. Todos os percentuais da situação de insegurança alimentar do Amazonas são superiores à média nacional e regional. A pesquisa mostra que a região norte, em termos de segurança alimentar, apresenta os piores indicadores do país. No caso da insegurança alimentar grave, ocupa o primeiro lugar. Em uma comparação com os demais estados do Brasil, pode-se afirmar que o percentual do Amazonas era mais alto, enquanto a proporção nacional foi de 36,7%, no Amazonas a proporção foi de 65,5%, mais da metade da população aqui do estado. Isso representa que 6 a cada 10 domicílios no Amazonas viviam na insegurança alimentar. Entre os estados do norte, o Amazonas lidera o ranking com a taxa de 65,5% e em seguida aparece o Pará com 61,2% e o terceiro, o Amapá, com 59,4%. Eu imagino agora a pandemia. A pandemia veio escancarar essa situação. Quando o IBGE fizer essa pesquisa nos anos 2017, 2020, nossa, que muitos brasileiros sentiram na pele o que é ficar em casa durante a pandemia e com a ansiedade você não ter o que comer, né? Você ficar com a família, você ficar com os filhos e ter sempre ali, né, um biscoito, uma bolacha, ou ficar pedindo pela internet, pelo aplicativo, e as pessoas que não tinham perderam o emprego nessa época. O que dizer para as crianças, o que dizer para o próprio estômago que está pedindo ali alimentação e você não tem, você tem que curar como a sua ansiedade. Deus me livre. Então, a pandemia com certeza escancarou essa situação brasileira. Sem dúvida, essa é uma realidade que a gente vê aqui na nossa capital. Imagina no interior do estado, quando muitos dos municípios tiveram ali que também fazer esse isolamento, fechar muitas das coisas que em alguns municípios são poucas, supermercados, que são serviços essenciais que estiveram funcionando,
mas muitos outros serviços tiveram que parar. Se aqui na capital temos mais oportunidades que o interior, já teve uma situação muito difícil, muito delicada, imagina no interior do estado. E esses dados são de 2017 e 2018 e mostrou que mais da metade não tinham alimento na mesa. É muito triste uma situação dessa e a gente parabeniza aquelas instituições que ajudam, as instituições filantrópicas que ajudam as pessoas carentes, pessoas de algumas comunidades, que doam ali alimentos, que estiveram doando também cestas com materiais de higiene nesse período da pandemia. Isso é muito bom, ainda mais num momento como esse de pandemia que estamos passando. Esperamos que isso não dure por muito tempo. 9h37, ouvintes da Band News Difusora FM relatam a falta de água no bairro Japim, na zona sul da capital. A reportagem é de Gabriele Moura. A falta de água em alguns bairros de Manaus ainda acontece e gera prejuízos à população. Ouvintes da Band News Difusora FM relatam a falta de água durante o período da tarde e noite no bairro Japim, na zona sul da cidade. Segundo o morador Marcelo Oliveira, o problema acontece todos os dias. Ele conta que quando chega do trabalho, não tem água na torneira. Durante a parte da manhã tem água, né? Quando a gente vai trabalhar tem água, tudo. Mas aí ao voltar já tardezinha ou à noite, quando você chega em casa, não tem água. Isso tem se repetido todos os dias, a gente não tem água à noite. A água só vai chegar por volta das meia-noite já, mais ou menos assim. Aí você tem que ficar aguardando a água chegar para poder fazer alguma coisa em casa. Agora todos os dias está assim. De acordo com dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a falta de acesso à água de qualidade e o saneamento precário podem ser os responsáveis por 94% dos casos de diarreia no mundo. Com isso, a população é obrigada a buscar o recurso em fontes alternativas, o que pode ser um motivo para os casos de doença. O supervisor de vendas, Josué Gomes, fala que sofre com o desabastecimento de água e pede mais atenção do poder público. Nós estamos essa semana sofrendo com um tipo de dificuldade com relação à água. Durante o dia a gente tem água, só que quando chega a parte da tarde, falta. Para ela retornar, não tem horário, entendeu? Essa semana, dia sim, dia não, nós estamos sofrendo com esse tipo de ausência de água. Em nota, a Águas de Manaus diz que a situação relatada no bairro Japim vem de problemas ocorridos desde o último dia 12, quando foi necessário realizar uma manutenção mecânica em um equipamento. Em seguida, entre os dias 13 e 14, teve um vazamento na Avenida General Rodrigo Otávio e nesta quarta-feira, outro vazamento na Rua 35. Os problemas afetaram o abastecimento na região desde então. A empresa diz ainda que os incidentes foram imprevistos, sem a possibilidade de antecipação e que vai verificar a situação relatada pelos ouvintes. Aproveitando, falando da falta de água, e tem alguns bairros da zona centro-sul de Manaus, como São Geraldo e o Nossa Senhora das Graças, ali na área do Vieira Alves, também estão sofrendo oscilação no abastecimento de água, mas hoje devido a uma obra emergencial que teve que ser feita pela empresa Águas de Manaus na rua João Valério, entre a Constantino Neri e a Djalma Batista. Então, a previsão da empresa concluir esse serviço é o final da manhã de hoje. E por causa disso, esses dois bairros da zona centro-sul, tanto São Geraldo quanto Nossa Senhora das Graças, estão sofrendo aí essa oscilação no abastecimento de água na manhã desta sexta-feira. Quero agradecer aqui o João Vianney, ele que me corrige quando eu falei da sorveteria, a sorveteria Flamboyant, não foi em Belo Horizonte, mas sim em Campinas, São Paulo. Muito obrigada aí ao João Vianney, forte abraço a você, obrigada pela audiência e companhia de todos os dias. Agora 9h40. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia e vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo.
Acesse pcb.gov.br/nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Nove horas 41 minutos, último bloco do Band News Manaus, não menos importante. Hoje é sexta-feira, muita gente saindo com seus veículos, trânsito um pouco complicado nas ruas da capital, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o trânsito, porque agora o Amazonas é o segundo estado da região norte do país que mais registra casos de dengue, entre 29 de dezembro do ano passado e agosto deste ano, ficando apenas atrás do Acre. Ao todo, foram 4.600 casos de dengue. Os números são do Ministério da Saúde. A Polícia Civil prende um médico veterinário por suspeita de abuso sexual que teve como vítima 6 estagiárias da clínica dele. Os crimes ocorreram desde 2015. Pedro Monteiro da Silva Júnior, de 57 anos, foi preso ontem pelos policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, localizado na zona centro-sul da capital. O suspeito foi localizado e preso na casa de um vizinho, em frente à clínica dele, na rua Aracê, no conjunto Manoa. Uma portaria autoriza a reabertura da parte flutuante do porto do município de Parintins. O documento é assinado pela Marinha do Brasil através da Agência Fluvial. Em ofício encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, órgão responsável pela administração do porto, a Marinha estabelece uma série de restrições. As medidas visam garantir a segurança no tráfego aquaviário e, com a reabertura, só poderão trafegar pedestres, motocicletas, triciclos e carros, sendo um por vez. O trânsito de caminhões, tratores e guindastes está vedado. Uma pesquisa feita pelo Poder Data em parceria com o Grupo Band aponta que se a eleição de 2022 fosse hoje, Jair Bolsonaro lideraria a corrida presidencial. O presidente aparece com 35% das intenções de voto contra 21% de Lula e 11% de Sérgio Moro. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem 5% das intenções. O governador de São Paulo, João Dória, surge com 4% e Flávio Dino, do Maranhão, com 3%. O mesmo percentual de Ciro Gomes. Sem Lula e com Fernando Haddad no lugar dele, Bolsonaro se mantém com os mesmos 35% contra 13% de Sérgio Moro e 10% do petista, derrotado na eleição de 2018. Ciro Gomes e Mandetta aparecem com 7% cada. Dória tem 5% e Flávio Dino surge com 4%. Você queria comentar sobre a situação da BR? Isso, a gente viu aqui no... Deixa eu ver se a nossa técnica consegue colocar ali o áudio daqui a pouco, mas o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ele publicou no Twitter o seguinte: talvez o resto do Brasil não saiba, mas pavimentar a BR-319 Manaus-Porto Velho é hoje prioridade número 1 para rondonienses e amazonenses. Nenhum país desenvolvido se permite isolar uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes do resto do seu território. O que precisamos é engajamento. A gente tem aqui a fala dele, a gente vai conseguir acompanhar na nossa live também. O ouvinte pode acessar e ouvir a declaração do ministro. Está na hora das forças vivas mostrarem o protagonismo e exercer o protagonismo que elas devem ter. Dizer, olha, chega, parou, acabou a brincadeira. Eu quero 319. Eu não aceito não ter a rodovia. Eu já fiquei sem essa rodovia há muitos anos. Já fui lesado há muito tempo. Já gastei muito dinheiro, perdi horas de viagem, horas de vida no atoleiro. Eu não aceito mais que a população fique presa em atoleiro, que os ônibus não consigam andar, que precisem ser puxados por tratores, que as pessoas fiquem sujas de lama e passem 3 dias, 4 dias atoladas, presas. Não aceitamos mais isso. Não quero mais isso. Não aceito.
Então, a sociedade do Amazonas agora, não só de Amazonas, de Rondônia também, a indústria, o comércio, o agro, o setor produtivo como todo, olha, chega, agora nós vamos ter essa rodovia. E aproveitar a vontade do governo federal que é de fazer. Tomara, né? Tomara. Parece que agora vem, ainda mais com essa fala aí do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a gente fica esperançoso, né, Samara? Se fica. Eu só lembro do seu Felício. Antes dele passar no portal, ele quer ver realizado esse sonho de novamente trafegar de maneira responsável, de maneira boa, sem esse atoleiro todo na BR-319. A gente poder sair daqui e ganhar o Brasil sem precisar depender só via aérea ou balsa. Aí, então, o Tarcísio Freitas, ministro de infraestrutura do governo federal, garantindo que agora vai. E estamos aqui para cobrar. E a gente espera que vá mesmo. A gente está aqui para isso. E ele está chegando. Boemba, boemba. Com José Simão. Buenos dias, Carla querida. Presidente, sextou pra mim total que eu tô entrando em férias, Simão. Olha que delícia. Nossa, sextou mesmo, hein? Vamos aloprar, presidente. Tem até, ó, tô com a pauta aqui do... Pra Amazônia. Vou pro Pantanal, Simão. Encontrar as minhas amigas onças. Dá uma Novo forcinha. slogan do governo. Ihu! Breaking news. Breaking news. Opa! Boemba, boemba. Fogo acima de tudo, fumaça acima de todos. Pior que é, gente. É fogo, hein, Simão? A fumaça já chegou em São Paulo. Chegou. Tá mesmo. Tá chegando. Não dá nem pra ver o sol nesse momento em São Paulo. Coisa, Simão. E o Mourão convidou os embaixadores estrangeiros para sobrevoar a Amazônia para provar que eles preservam o meio ambiente. Foi. Agora tem 15 mil focos de queimada. Eu tenho pena do piloto para desviar dos 15 mil focos de queimada. Pois O que é aquilo ali pegando fogo? Não, é churrasco. Estão fazendo um churrasco. Vai ficar difícil de Carla. explicar, né, Simão, pros gringos. Opa! E eu tenho aqui uma sonora da TV Arapuã, em que o prefeito de João Pessoa, Weber Virgulino, comete uma gafe. Vamos ouvir? Não, imagina, prefeito cometendo gafe, Simão? É num debate Raul, já. você tem total razão, né? O que está constando no portal de transparência não corresponde à realidade. Então, se assim chegarmos à prefeitura, a gente pretende fazer uma operação pente fino em todas as secretarias. A corrupção ela tem que ser praticada, não apenas falada. É isso. Transparente ele é. É verdade. Isso é verdade, né? Chega de blá blá blá. Corrupção não é uma gafe, é um lapso freudiano. Escapou. Mais um sincerão, né, no fim das contas. Lá vou eu vou mudar meu título para João Pessoa. Então, eu me lembro da Wesleyan Roriz, que acabou tendo que assumir a candidatura do marido, né, que foi impedido de seguir na campanha por causa de irregularidade. Em um dos debates, ela disse justamente isso. Foi primeira-dama, né, do Distrito Federal e dizia: eu quero defender toda essa corrupção. Eu apoio toda essa corrupção. É tipo isso. Vamos ouvir de novo esse candidato honesto? Vamos lá? Não é só falar, é praticar. Que eu acho que a honestidade a gente tem que replicar. Vamos lá, então. Um beijo, presidente. Beijo, boas férias, querida. Uhul, obrigada. 9h50, 9h50 na capital amazonense. O fenômeno da vazante causa impactos para as famílias ribeirinhas do interior. Alguns municípios já registram situação crítica. Os detalhes a gente confere na reportagem de Tawane Costa.
Passados meses de enchente, as calhas dos rios do Amazonas já apresentam um processo irregular de vazante. No Rio Acre, a situação é crítica com cotas baixas, segundo o Serviço Geológico do Brasil, CPRM. Em Santa Isabel do Rio Negro, o nível do rio está abaixo do esperado para o atual período do ano. Segundo a pesquisadora do CPRM que monitora as áreas, Luna Grip, a descida do rio na região oeste do Amazonas está mais avançada. No último mês, a gente teve um pouco de chuva abaixo do esperado. Ou seja, se a gente pouca chuva significa vazante acelerada, vazante mais crítica, né? Uma descida mais rápida dos rios. Então, por exemplo, a região mais próxima ali do estado do Acre, o município de Tabatinga, Benjamin Constant, o município de São Gabriel da Cachoeira são municípios mais próximos à fronteira do Brasil com os outros países, eles são mais susceptíveis à variação dos níveis da quantidade de chuva. Então, os rios nessa região desceram muito rápido. É nesse período de descida do rio que a navegação fica prejudicada por conta de bancos de areia que podem encalhar as embarcações. Um dos municípios que sofre com essa situação é o Maitá, no Rio Madeira. O morador do local, Ronaldo Alves, conta que o rio vem seguindo uma tendência de queda maior que o esperado. Prejudica pelo fato de, em relação de viajar, né, porque o Rio Madeira aqui é muito cheio de praia, né, mais secou mais que ano passado. Eu nunca tinha visto secar tanto assim que está agora. A vazante, quando passa da normalidade, pode também prejudicar o transporte de insumos e a produção do setor primário. Se houver uma seca prolongada, os agricultores que dependem das embarcações para realizar o translado das frutas e hortaliças ficam impedidos de realizar o trabalho e, por consequência, gera alta no preço dos produtos. O colunista da Band News Difusora, Marcos